A gente tem medo, né, de que as coisas não tenham sentido, essa é a real. Também, ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade de dar sentido para as coisas e a gente dá sentido o tempo inteiro para as coisas, né? Se você parar uma pessoa na rua, ela conta que ela está num momento tal, trabalhando com questões tal, ela conta toda uma história, assim, que é super fake, muitas vezes, é super montada, mas aquilo é o jeito dela dar sentido para um aspecto caótico da realidade, né? Então a gente desconfia que as coisas não tenham um sentido último. O fato das coisas não terem um sentido último é a própria liberdade das coisas, a gente não deveria ter medo disso. O David Loy, que é um praticante budista, ele também estudou bastante filosofia e psicanálise, ele diz que o nosso medo fundamental não é o medo da morte, é o medo de não ser ninguém, de descobrir que a gente não é nada. É também ligado ao medo de que a vida, na verdade, não tenha o sentido que a gente normalmente acha que tem por si mesmo. É um medo das coisas elas não serem exatamente como a gente acha que é. Porque a gente está aqui tranquilo, achando que as coisas assim, tem o Big Bang, tem uma sensação de certeza, assim, né? Quando a morte vem, essa morte, ela dá uma quebra nesse sentido todo. É como se fosse assim, como assim Deus, né? Como assim vida? Como assim realidade? Eu montei toda a minha estrutura aqui, eu fiz tal coisa, estou tentando deixar o meu legado e o sol vai esfriar? E o meu legado, entendeu? Eu escrevi livros, como assim o sol vai esfriar? E ninguém vai lembrar de mim daqui a um tempo. Então, se você olhar, as pessoas podem viver vidas incríveis, mas depois de um tempo a gente quase que mal lembra nem do nome, né? Se você lembra o nome do seu tataravô, assim, a gente mal lembra. Então a gente vai ser esquecido muito rápido. Então a gente tem medo disso, por isso a gente fica o tempo inteiro tentando reafirmar as nossas histórias e sentidos e propósitos. Melhor do que simplesmente definir um sentido da vida, é você ver que vida é essa que pode ter todos esses sentidos. Qual que é a natureza da realidade que deixa as pessoas viverem vidas tão diferentes, todas elas achando que a vida é isso, né? Então tem vários sentidos da vida. Então qual vida é essa que possibilita isso? É como se, essa é a pergunta mais profunda. Por exemplo, se essa sala pode ser usada para fazer uma gravação, para fazer um jogo, para ser um ateliê, qual que é a natureza desse espaço que pode ser isso tudo? Esse espaço nele mesmo não tem esse sentido, né? Porque se ele tivesse esse sentido, não poderia ter outro. Esse espaço não tem cor, esse espaço não é definido. Então, se eu fizer essa pergunta, eu fico menos com medo de encontrar essa ausência de sentido, porque a ausência de sentido não é nihilista, ela é o potencial para qualquer sentido. Então, o David Loy, por exemplo, ele diz, quando você descobre que você não é ninguém, aí que você pode ser qualquer um, né? Você descobre junto à liberdade. Então, num certo sentido, a gente não deveria ter medo dessas quebras de sentido, das crises, da morte, porque elas nos ajudam a ampliar nossa noção de vida.